Olá, pessoal, boa noite. Como já falado, né, meu nome é Thaisa e sou psicóloga clínica e social. E estou aqui a convite, né, do meu colega, né, e pastor Giliardi. E para mim é uma grande honra, né, e para falar para vocês também, parabéns, né, por mais um ano e por essa festividade. E por vocês estar também, né, comemorando mais um ano das Mulheres Cristãs em Ação. Em missão agora, né, porque mudou. Porque no meu tempo era em ação, agora mudou que é Mulheres Cristãs em Ação. Então, pessoal, assim que Giliardi, né, ele me convidou para falar sobre essa temática, eu pensei, vai ser um pouco desafiador, né? Porque no momento que a gente está falando sobre ciência e religião, sempre bate aquela divergência, né? Porém, bastante interessante, porque é uma temática que eu gosto muito e pega muito para o lado que eu gosto muito de estudar, que é a neurociência, que estuda o cérebro, né? E a psicologia também é voltada muito por essa área, né? A neurofisiologia, a neurociência. E a gente vai ver, né, que essas divergências, de alguma forma aqui, eu vou mostrar para vocês que, de alguma forma, elas se complementam. E a temática, pessoal, são os benefícios da oração no nosso cérebro. E como já falado, né, é justamente devido à temática que vocês já falaram. E quando a gente fala em ciência, né, sempre tem essa versão. E a ciência vai mais aquele instinto, né, de razão. Já a fé é a espiritualidade. E a ciência é aquele velho ditado, né? É ver para crer. Já a religião é crer para ver, igual São Tomé. Enquanto a ciência vai mais para o lado da objetividade, da realidade, da razão, a religião vai mais para o lado da espiritualidade. E para que a gente possa entender um pouco, eu peço para que os irmãos abram as suas Bíblias em Hebreus 11, que fala um pouco sobre essa questão da espiritualidade e explica um pouquinho para a gente o que seria essa fé. Hebreus 11, peço para que os irmãos abram do versículo 1 até o 3, onde a Bíblia explica um pouquinho o que seria a fé. Sim, antes, né, nada mais do que a temática, né, os benefícios da oração no cérebro. Vou fazer uma oração, né, ao início vocês intercederam por mim, agora eu vou fazer uma oração intercedendo pela vida de cada um de vocês. Amém? Ó Deus Pai, que o Senhor Jesus esteja abençoando, Senhor, essas mulheres, Jesus. Só Tu sabe, Deus, das provas, Jesus. Só Tu sabe das adversidades, ó Senhor, para elas estarem aqui. Ó Deus, e que realmente, Jesus, só Tu sabe dos momentos de oração. Só Tu sabe, Senhor, também que essa oração trouxe renovo, Jesus, para a vida de cada uma dessas mulheres, Deus. Pai, eu te peço, Senhor, que nesse momento, Jesus, Tu venha, Deus, com Teu Espírito Santo, Jesus, trazer renovação para a vida de cada um aqui, de todos que estão nesse lugar, Jesus. Eu te peço, Senhor, que Teu Espírito Santo nos renove, Jesus. E o sentimento, Jesus, agora, Deus, é de gratidão, Pai. Porque vivemos, Jesus, momentos tão difíceis, Senhor, nessa pandemia, Jesus. Só Tu sabes, Senhor, tantas perdas. Só Tu sabes, Senhor, que cada pessoa passou aqui, ó Jesus. Só foram tantos lutos, foram tantas perdas, foram tanto sofrimento. Mas obrigado, Jesus, pelo fôlego de vida. Muito obrigado, Senhor. Assim eu te agradeço. Amém. Então, leremos agora, pessoal, Hebreus, né? A gente vai começar a partir do versículo 1 até o 3, que explica um pouquinho o que é a fé. Então, fala aqui, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela, os antigos alcançavam bom testemunho. E pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. De maneira aquilo que se vê não foi feito daquilo que é visível. Então, explicando um pouco, né, sobre a fé, seria aquilo que a gente não vê. Seria algo invisível. E como somos loucos, né, por a gente crer em algo que não é visível, que a gente não pode pegar, que a gente não pode tocar. E a ciência vai em contrapartida com isso, porque é aquela coisa, eu só sei que tem um pedestal aqui, porque eu estou vendo esse pedestal e eu estou tocando. A fé já é diferente. E além dessa questão de ser invisível, algo também que eu vou esperar, é a prova das coisas que não se veem.
E desde o início vem essa divergência entre fé e ciência. A partir do século XIX, né, para a gente passar um pouquinho a entender essa divergência, surgiu o niilismo, que é a raiz do ateísmo, que também fala que nega totalmente o uso da religião e vai logo para o lado da ciência, ou seja, só existe ciência se houver religião. No momento que eu misturar isso, não existe. Eu não posso misturar a fé com religião, que é o contrário que a gente vai ver na pregação de hoje, tá bem? A inversão fala sobre a inversão dos valores vitais do cristianismo, negando a Deus. O próprio Nietzsche, que foi o criador do niilismo, ele falou sobre a morte do próprio Deus e coloca o homem em busca da sua própria vontade. E o niilismo foi a raiz do ateísmo, como já dito, que as pessoas elas são responsáveis por ditar as suas próprias regras. E como vocês podem ver, o niilismo em contrapartida, né, porque toda a moralidade, toda a questão que a gente vê de moralidade, de regras, e até a gente pode ver até na parte jurídica mesmo, vocês podem até ver que questão de separação, até algum momento que adultério, por lei, era punido. Agora, eu acho que já não mais. Mas a maioria, né? Não roubarás, que até o momento, por lei, é regida. A própria justiça é regida pelo cristianismo. E o cristianismo é a base de toda a sociedade, né? Enquanto vem o niilismo negando tudo. Eu só vou viver a minha própria vontade, eu vou viver o meu próprio desejo. Enquanto eu vou só viver a minha vontade, ele nega totalmente a existência de Deus. E dizendo, se existir ciência, não vai existir espiritualidade. E é muito interessante, né, Giliardo, nas nossas conversas, no nosso diálogo, né, irmão? Ele até me fez uma pergunta, e eu até complemento que quando a irmã me apresentou, ela falou assim, ela é cristã e é psicóloga, e é verdade, irmã. Antes de ser psicóloga, eu fui cristã. E surgiu a pergunta do nosso colega Giliardo, se ele falou, Thaisa, de alguma maneira, quando tu começou a cursar psicologia, isso interferiu na tua fé, na tua espiritualidade, na tua busca por Deus de alguma forma? E eu falei para o irmão, não, de forma alguma, irmão. Isso só ajudou a fomentar a minha fé e a minha religiosidade, porque eu vejo que muitas coisas, pessoal, da psicologia são complementares, que muita coisa está aqui na Bíblia. E a gente vem com a ciência só para realmente evidenciar que isso é verdade. E no momento também, né, que realmente existem algumas abordagens, algumas raízes, que até o pai da própria psicologia, que é Freud, né, que ele foi ateu, e ele fala o seguinte, né, que é uma ideia totalmente contraditória que eu não acredito, que ele fala que o homem criou um Deus por causa da sua angústia pela finitude, criou um Deus pelo medo de morrer, porque o homem ele não aceita a morte. Então, a ideia de Freud era essa. Mas isso não me prejudicou porque eu tinha minhas bases sólidas, né? Eu tinha meus fundamentos no cristianismo. Isso também não quer dizer que algumas abordagens do consciente e pré-consciente, a raiz da psicologia, a gente pudesse descartar. Mas, no momento, em relação às ideologias, eu não iria seguir de forma alguma. E eu vou falar agora os benefícios, né, na realidade, da oração do cérebro, que é realmente esse encontro da fé e da ciência. E aí, para a gente falar um pouco de oração, né, a gente tem que entender o que é. A oração ela é um ato religioso que evita ativar uma ligação, uma conversa, um pedido ou um agradecimento. Uma manifestação de louvor de algo transcendente ou divino. E, na realidade, se eu oro, né? Primeiro eu falei de fé, porque para mim orar, eu tenho que orar para algo que eu acredito, né? Se eu não crer, evidentemente eu não vou orar para aquilo que não existe. Então, se a gente ora, a gente crê também que nossas orações são atendidas. E na medida que a gente crê que nossas orações vão ser atendidas, a gente acredita em um Deus criador, né, que criou céus e a terra e tudo, céu e a terra e tudo que nela há. Aqui o hábito de oração é mais ocidental, porque as nossas bases ocidentais, elas são cristãs. E no oriental, a oração deles é a meditação, porque a religião é totalmente diferente. E o que a Bíblia diz sobre a oração? Abriremos nossas Bíblias em Jeremias 29, para a gente ver o que é que a Bíblia fala sobre a oração
e como ela pode influenciar as nossas vidas. Jeremias 29. Muitas das vezes, irmãos, a gente se questiona, né? E eu falo isso como uma cristã e realmente muitas das vezes a gente duvida, né? Por muitas das vezes a gente orar e a nossa oração não ser atendida. Mas Deus nesse momento vai dar uma resposta para a gente em relação a isso. Jeremias 29, 12 ao 13. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurar de todos os vossos corações. Gente, quão fiel é a palavra de Deus. Deus está te respondendo agora. No momento que você estiver se questionando da resposta das suas orações, no momento que você se perguntar, Senhor, será que realmente você está me ouvindo? Deus responde nesse momento. Vocês me procurarão e me acharão quando você procurar de todo o vosso coração. Mas no momento que Deus te dá um conforto, Ele também vem tocar para você na sua responsabilidade. Porque Ele também pede para que você possa buscar a Ele de todo o coração. E realmente acreditar que a sua oração pode ser ouvida. Eu vou querer que vocês abram também a Bíblia em outro versículo, em Tiago também, que fala que a oração também traz cura. Tiago 5, versículo 16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Gente, a oração cura. Vocês têm noção do que é isso? O quão o poder da oração é transformador? E, pessoal, isso é comprovado cientificamente. É isso que eu vou falar para vocês. A oração cura. E tem estudos de neuroimagens que comprovam que a oração cura. E bate de acordo também com o que eu falei com o irmão Giliardi. Irmão, a ciência me revela algo, a psicologia me revela algo, mas antes disso a Bíblia já tem falado. A oração cura. Amém. E também, olha como Deus é. Ele sempre dá, mas também quer algo de nós. E fala também que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, para a gente se autoanalisar, será que nós estamos sendo justos nas nossas orações? Será que no momento que eu estou no meu quarto, quando eu fecho a porta e falo com Deus, eu estou fazendo a oração justa? Então, fica também essa questão, essa reflexão para vocês, para que no momento que vocês estiverem orando, como a carta de Jeremias fala, para você orar de todo o coração e também para que nós possamos ser justos nas nossas orações. Amém? E eu falei, né? E eu vou mostrar a vocês que a ciência tem realmente revelado que a oração cura. E para isso eu vou tentar explicar de uma forma mais objetiva para vocês que a neurociência já teve estudos realmente que comprovam essa questão da cura através da oração. E quando não se obtém realmente a cura, as pessoas elas melhoram de quadro ou realmente elas se sentem melhor de alguma forma inexplicável. Eu vou falar um pouco sobre o efeito placebo. E o que é esse efeito placebo? Segundo estudos da neurociência, a expectativa positiva gerada pela fé, por estado de meditação ou oração, ao serem utilizados medicamentos inertes, efeito placebo, ativa a região no cérebro responsável pela imunidade. E igual a esse efeito placebo, a oração também tem esse poder de ser utilizado, né, de alguma forma no sistema endócrino para que o nosso sistema de imunidade possa melhorar. E a gente sabe, né, que nosso sistema de imunidade faz com que a gente não fique doente, faz com que a gente não fique gripado. E como é que foi esse estudo? Foi feito um estudo em um hospital onde tinham pacientes crônicos. Essa doença não tinha cura, né? E o que aconteceu? Por não ter cura, não tinha uma medicação que curasse, né? Isso é óbvio. E o que é que foi feito? Foi feito o placebo. E o que é o placebo? São pequenas cápsulas de comprimido que eram utilizadas com açúcar ou farinha de amido e dadas a esses pacientes sem eles saberem o que era. As pessoas pensavam que aquele comprimido iria de alguma forma curar a medicação, mas olhem, era só
comprimidos de açúcar ou farinha de amido. Então, separou em 2 grupos. Um grupo que não usou esse placebo e o outro grupo que utilizou esse placebo. Pessoal, é incrível o resultado desse estudo. O que aconteceu? O pessoal que acreditou que tomou a medicação, o pessoal que acreditou no tratamento, teve melhoras significativas no tratamento, embora não tivesse curado, mas obteve melhoras significativas. E da mesma forma, pessoal, quando a gente ora, quando a gente deposita a nossa fé, realmente isso acontece. E outro estudo foi feito realmente, não foi com essa medicação, mas foi feito na oração. Também separaram 2 grupos, como foi feito do placebo, na medicação que não era medicação, era açúcar. Separaram 2 grupos, um que oraram, que estavam na perseverança na oração, e outras pessoas também que não oraram. E da mesma forma, pessoal, vocês não vão imaginar, até cura realmente aconteceu. E nos quadros que realmente não obteve cura, as pessoas, elas teve melhoras significativas no quadro delas. Então, pessoal, para vocês terem a noção, a Bíblia falou bem antes que em Tiago que a oração cura. E a ciência vem hoje evidenciando que realmente a oração cura. E fora essa questão, né, dos estudos, existem grandes benefícios na oração na vida do crente. E quais são esses benefícios? Podemos receber sabedoria por parte de Deus, que muitas das vezes a gente pede discernimento a Deus e não pode ser naquele momento de oração, mas isso eu já posso falar que isso foi exemplo de vida. Eu pedi discernimento a Deus e muitas das vezes não pode ser naquele momento, mas uma hora ou outra. Também não foi da forma que eu queria, mas uma hora ou outra, usa outra pessoa para dar uma resposta para a gente, para que a gente possa tomar uma atitude. Outra questão também, que podemos ter paz verdadeira no momento que estamos orando. Outra também é a oração, elas nos ajudam, pessoal, a vencer as tentações. É um escudo forte para as tentações. Tão tal, né, que no momento que Jesus estava para ser crucificado, no momento que Deus estava em prova no deserto, o que é que ele fez? Quando ele estava no deserto, quando ele estava para ser crucificado, Jesus orou. Jesus, como Filho de Deus, enquanto nós, pecadores, será que estamos orando realmente? Será que a gente está realmente acreditando que existe um Deus que escuta as nossas orações? A oração também, nós temos o perdão dos pecados. E para que a gente possa ler sobre isso, abriremos nossas Bíblias em 2 Crônicas 7, que fala um pouco sobre o perdão de Deus pelos nossos pecados. A oração nos ajuda. Segunda Crônicas 7. Segunda Crônicas 7, 14. Amém, pessoal? Que fala o seguinte: se o meu povo, que se chamar pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus caminhos maus, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Então, esse é um dos benefícios também que a oração traz para o crente. E agora eu vou falar um pouco, né, direcionado à temática realmente, em quais os benefícios que realmente a oração traz para a nossa saúde mental, para o nosso cérebro. E uma delas é o aumento da nossa resistência à dor. Existe uma região, pessoal, do nosso cérebro, que é essa parte aqui de trás, essa parte aqui posterior, que a gente chama de lobo parietal. Para explicar um pouco, os lobos são algumas áreas que o nosso cérebro é separado. E nessa região aqui, o lobo parietal é a região onde a gente tem a questão da sensorialidade e também onde a gente tem a dor. E a oração, pessoal, ele aumenta a nossa resistência à dor. E quando eu falo de dor, não digo só dor física, mas também a dor emocional.
Então, foram feitos estudos de neuroimagens, de ressonância magnética, onde viu um estímulo muito grande nessa região aqui, que é a região parietal do cérebro, que diz que a oração também diminui essa frequência de dor e aumenta a nossa resistência. Isso quer dizer que a dor vai sumir? Não, mas aumenta a nossa resistência, a nossa capacidade, a nossa resiliência. Existe um termo na psicologia que fala resiliência. E o que seria a resiliência? É a capacidade da gente continuar andando, prosseguindo, apesar do externo, apesar do que vem de fora, apesar das circunstâncias. E Cristo mesmo ele falou que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, Deus não vai anular a nossa dor, mas Ele faz com que a gente tenha resistência e resiliência para que a gente possa continuar prosseguindo. É como se viesse alguém, os meninos que gostam de futebol, digamos, vê um jogador, dê uma rasteira, aí você vai continuar ali sentado no chão? Não. Deus te dá essa resiliência para você se levantar, apesar da dor da queda, apesar da dor do baque, você se levanta e continua andando, prosseguindo. E esse é um poder também que a oração faz com a gente, pessoal. Ele faz com que a gente tenha resistência à dor. Resistência emocional também, porque é sobre as aflições, sobre as angústias, sobre as adversidades que cada um vive, sobre os problemas também. Outra questão também que nós somos beneficiados é aumento da reconstrução cerebral, neuroplasticidade. Gente, eu vou tentar explicar de uma forma que vocês possam entender o que seria essa neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade que temos de reconstruir e de termos mais neurônios. Estudos evidenciam que o ser humano ele tem cerca de 86 bilhões de neurônios. E os neurônios são responsáveis praticamente por tudo que a gente faz. Pela nossa memória, pelos movimentos das nossas mãos, pela nossa aprendizagem, absolutamente tudo. Os neurônios, ele tem que passar primeiro pelos neurônios para depois a gente fazer qualquer ação. E essa reconstrução cerebral que o cérebro realmente faz é que a gente consiga construir redes neurais, e não só redes neurais, mas também outros neurônios, eles podem ser reconstruídos. E existe estudo também que no Alzheimer existe uma perda significativa, né, nos neurônios. Por isso que as pessoas não se lembram das coisas, por isso muitas das pessoas elas não conseguem ter um movimento legal, uma coordenação motora. Muitas das vezes também tem, até no caso grave de Alzheimer, as pessoas elas não conseguem andar, justamente por essa perda de neurônios. E a oração pode melhorar também nesses quadros. E falando um pouquinho da neuroplasticidade, crianças, né, elas têm mais facilidade até os 5 anos para poder construir essa rede. E existem estudos também que adultos também podem reconstruir e obter neurônios novos. E para vocês terem noção, existe estudo que evidenciam que no momento que a gente está orando, existem novos neurônios, e não são neurônio, mas também ligadas às redes neurais, e é reconstruída essas redes neurais no nosso cérebro. Terceiro, né, melhora a atenção e concentração. E como já falado, né, Deus aconselha, né, Jesus aconselha que quando a gente estiver na oração, a gente faz o quê? Vá para o nosso quarto, feche a porta. E por que ele faz isso, gente? No momento que a gente está em oração, a gente está realmente se entregando totalmente a Deus. Muitas das vezes a gente não consegue exprimir, né, de uma forma mais calma, mais concentrada, e justamente por isso que Jesus pede para a gente orar, porque não quer dizer que a gente em outros lugares a gente não possa orar e ter uma conversa com Deus, mas no momento que a gente se entrega de verdade, aquela oração vai ser mais transparente. E no momento que isso acontece, isso traz melhoras significativas na nossa atenção e na nossa concentração também. O quarto, aumenta a felicidade. Que coisa boa, pessoal. Olha aí. Aumenta a felicidade. E o que acontece? A liberação de neurotransmissores. Quais são? Dopamina e serotonina. São os mesmos compostos que tem os antidepressivos.
a oração é um santo remédio para a questão de lidar com a tristeza, né, que estimula a felicidade. Quinto, descansa mais que o sono. E de que forma, Thaisa? Se eu estou acordada, eu estou orando, como é que eu posso descansar mais que o sono? Pessoal, isso comigo já aconteceu, não sei com vocês. Às vezes a gente dorme, mas é como a gente se acorda no outro dia, é como se a gente tivesse dormido. Por quê? Muitas das vezes a gente está ansioso, muitas das vezes a gente não consegue dormir 100%, não consegue entrar naquela calma, e parece que a gente nem dormiu à noite. Não é isso? Então, e a gente descansa só o corpo, mas a oração faz com que a gente descanse o nosso corpo, nossa mente e o nosso espírito. São 3 coisas. E no momento também que Deus fala quando a gente está muito ansioso, Ele fala o que também? Para você sossegar, descansar, porque as coisas que a gente não tem controle, Ele tem. E no momento que a gente acredita que Deus Ele tem um controle, pede para a gente descansar, e se a gente crê, a gente descansa. Mas no momento também, se a gente não acreditar, a gente vai querer dar um jeito naquilo que a gente não pode dar jeito, né? Melhora a nossa autoestima. Olha aí, mulheres. A oração melhora a nossa autoestima. E é liberado um hormônio, pessoal, que chama ocitocina, que é o mesmo hormônio que é liberado quando uma mulher tem um bebê, que é o hormônio do amor. E autoestima o que é? Você ter estima por si mesmo, você se amar. E na medida que a gente recebe esse amor de Deus, eu creio que esse hormônio que é liberado é como se a gente estivesse lá orando e Deus liberando amor. A gente está orando e Deus te dando amor, te dando descanso, como foi falado. Reconstruindo as redes neurais de vocês, trazendo resistência à dor e consolando vocês. Melhora na capacidade de decisão. E exames de neuroimagem também falaram também que existe estímulo na parte do lobo pré-frontal, que essa área de decisão também é mais estimulada. Então, fica a dica para vocês. Estão indecisos em algo? Ore, porque Deus vai dar a resposta. E para vocês verem como isso é efetivo nas nossas vidas, é porque muitas das vezes a gente, quando está para tomar uma decisão, a gente age pelo calor das nossas emoções e age com impulsividade. Isso leva muitas das vezes para que a gente tome o quê? Uma decisão errada. E no momento que eu ajo, né, segundo a vontade de Deus, esse lobo pré-frontal que ajuda a gente a ter decisão racional. Então, vai ser mais fácil para a gente tomar uma decisão enquanto a gente não age pelo calor da emoção, mas a gente age de uma forma racional. Então, libera esse lobo para que a gente possa tomar decisões racionais e mais ponderadas. Para finalizar, pessoal, eu falo pouco. Eu não sei o horário, Giliardi. 12:00. Eu não falo muito, mas para encerrar, eu vou abrir em 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, que fala sobre o desígnio e efeito das aflições. As coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. E a gente está nessa constante, né, de luta sobre as coisas que a gente vê e as coisas que a gente não vê. Amém? Encontraram? 2 Coríntios 4, do 16 ao 18. A Bíblia fala: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? E fala muito bem sobre essa questão da fé, né? A fé, como a gente viu em Hebreus, são as coisas que não se veem. E a gente tem que trazer o nosso eu realmente para o lado espiritual, para a nossa fé, naquilo que realmente a gente acredita. E como vocês podem ver, realmente isso é comprovado cientificamente, que a oração, que a fé,
eles trazem benefícios na nossa saúde mental, no nosso corpo e na nossa saúde física, pessoal. Então, a espiritualidade, a fé, a oração nos ajuda bastante e de uma forma sobrenatural. Amém?